Olá, sejam todos muito bem-vindos à Semana da Radiestesia, Equilíbrio e Saúde. É um grande prazer dar essa aula online, porque todos os meus cursos até hoje foram presenciais, então estou muito feliz de estar iniciando essa jornada da radiestesia online. Bem, primeiramente, meu nome é Flávia Baritz, eu sou acupunturista, sou fisioterapeuta de formação, eu sou terapeuta homeopata, tenho formações em diversas técnicas energéticas, como Theta Healing, barra de Axis, Reiki, biomagnetismo, liberação emocional magnética, enfim, uma jornada bem grande nesses 12, 13 anos que eu tenho de formações que eu iniciei após a minha caminhada da fisioterapia, onde eu não estava totalmente satisfeita e comecei a procurar diversas outras técnicas para que eu trouxesse maiores possibilidades para os meus pacientes. Bem, mas eu acredito que a maioria de vocês me conheça como homeopata, como fisioterapeuta, homeopata, acupunturista, mas eu venho me apresentar com o outro lado da Flávia, Flávia que trabalha com as terapias energéticas e que foi um despertar muito curioso na minha vida. E eu vou contar um pouquinho para vocês como que foi essa caminhada, essa jornada energética. Bem, quando eu estava num processo muito difícil na minha vida, eu tinha deixado a cidade de Minas Gerais, onde eu morava há 7 anos, e tinha retomado para São Paulo. Eu não estava satisfeita, eu estava entrando em um processo bem depressivo, quando a minha mãe pediu ajuda para uma amiga, muito amiga nossa, que era uma amiga médium. E minha mãe, totalmente católica, e ela foi pedir essa ajuda para uma grande amiga médium, e ela sabia, uma amiga espírita médium, e que me levou não pela primeira vez, mas eu já havia conhecido, né, o espiritismo, já tinha contato, já fazia parte de mim essa descoberta, essa não é nem religiosidade, mas essa parte espiritualizada que eu tinha na minha vida. Então eu comecei a sentir presenças, né, da minha avó, de guias, mentores, e a partir desse momento eu tive um contato muito maior com uma espiritualidade, uma sensibilidade que me acompanham ao longo dessa minha jornada. Mas a radiestesia, ela não tem a ver com a espiritualidade e não tem a ver com a religiosidade. Nós vamos ver, eu vou apresentar para vocês a radiestesia em que nós realmente sentimos essa energia, um acesso ao campo eletromagnético da Terra, e nós temos essa conexão com esse campo e usamos os instrumentos da radiestesia. Mas eu quero contar um pouquinho dessa caminhada para vocês entenderem aonde eu quero chegar. Bem, ao longo da jornada como homeopata, eu descobri a radiestesia ao longo das práticas, ao longo do curso que eu fiz da Universidade Federal de Viçosa. Tinha um módulo de radiestesia e foi me apresentada de uma forma muito linda, e aquilo fez muito sentido para minha vida. Quando eu vi as milhões de possibilidades em que a radiestesia poderia me ajudar e ajudar os pacientes, eu pude perceber que é uma ferramenta incrível, em que eu também poderia ajudar muitas pessoas através das técnicas que eu estava aprendendo. Ao longo do trabalho com a radiestesia, então eu comecei a utilizar a radiestesia nas minhas práticas clínicas, sempre levando em conta todo o conhecimento que eu tinha, né, de todas as práticas, mas eu utilizava a radiestesia para confirmação,
né? Ou às vezes, para as dúvidas que eu tinha entre um medicamento ou outro, entre um tratamento ou outro. Então eu comecei a utilização da radiestesia, principalmente do pêndulo, durante as minhas práticas clínicas, sempre enfatizando de que eu tenho conhecimento do que eu estava utilizando naquele momento. Eu sempre tive o conhecimento daquela prática, da homeopatia, do que eu precisava, dos florais, então eu realmente fazia uma confirmação, para mim não era nada de diferente. Bem, eu comecei a perceber que quando eu tratava, quando eu começaram a me procurar para tratamento das casas, eu desenvolvi um sentido para conseguir entrar energeticamente na casa das pessoas e sentir o que havia de errado. Então eu fazia as consultas através de mapas, não era presencial, quando era presencial era muito mais forte, mas mesmo através dos mapas eu tinha essa sensibilidade. Muitas vezes eu atendia a pessoa no consultório e conseguia entrar dentro do ambiente da casa dela e sentir o que estava de errado lá, sem nunca ter entrado na casa realmente. Então eu comecei a perceber que era um dom, uma função que eu tinha, que eu percebi que não são todas as pessoas que têm, mas que eu gostaria de passar tudo o que eu percebo de quando eu entro na casa energeticamente e o que eu vejo que nós podemos, mesmo você tendo ou não essa sensibilidade, né? Isso é uma coisa que veio minha, eu acredito que foi trabalhada de alguma forma, mas que eu gostaria de passar esses conhecimentos de tudo que eu sinto, do que eu percebo, do que eu vejo, do que é guiado, de que a radiestesia pode beneficiar e junto com esses conhecimentos que eu adquiri ao longo dos anos, passar para vocês de uma forma única. Eu não estudei a radiestesia nesse ponto e eu nem quis estudar a radiestesia nesse ponto por perceber que algumas pessoas que fizeram outros cursos me passam que o meu olhar perante a radiestesia no ambiente e com as pessoas é um olhar diferenciado do que as pessoas fazem nos outros cursos. Então, o que eu tenho de concreto é a minha prática clínica e os meus estudos em livros. Mas o que eu sinto, realmente, a Flávia falando, é que é uma função, uma técnica muito particular, que eu vejo muitos resultados, que eu vejo os alunos que fizeram os nossos cursos de radiestesia tendo um olhar aprofundado, um olhar diferenciado e um olhar muito intuitivo e humano, que eu mostro e passo isso para vocês durante o curso. Então, além do conhecimento da própria radiestesia e do que a gente faz de perguntas, tanto para a saúde da casa, do ambiente, quanto para a saúde física, são conhecimentos que eu trago de experiências clínicas e de estudos. Eu levo em consideração muitos fatores, né? Não só da vida da pessoa, como da vida de todos que viveram naquele ambiente, dos locais onde ela passou, da psicogenealogia, um pouco da psicologia, da antroposofia, da homeopatia, e eu trago todo esse conhecimento para uma forma concreta de ser utilizada dentro da casa e dentro da saúde humana através dos instrumentos radiestésicos. Então, é com muita alegria que eu estou passando isso, acredito que para o maior número de pessoas agora, né? Eu já fiz 5 turmas presenciais quando
não estava na pandemia, então todos os cursos de homeopatia em que as pessoas viam os módulos de radiestesia, elas sempre me pediam algo além, então eu complementava com os meus conhecimentos e acabei fazendo um curso à parte de radiestesia, que, como eu disse, é um curso bem pessoal, é um curso bem aprimorado com as técnicas que eu proporcionei ao longo desses anos que eu utilizo. Então não é baseado em conhecimento de nenhum outro radiestesista, a não ser dos próprios, né, os radiestesistas que trouxeram esses embasamentos para nós através dos livros que eu leio e das práticas clínicas que eu adquiri ao longo dos anos. Então gostaria de parabenizar vocês por estarem entrando num campo maravilhoso, magnífico, que eu amo falar, amo trabalhar com a radiestesia. É um outro lado da Flávia que eu trago como um lado mais místico, mais holístico, mas também muito científico. Então sejam muito bem-vindos e eu espero muito que vocês gostem dessa semana da radiestesia, equilíbrio e saúde. Um grande abraço e até breve.